Olá, bem-vindos ao nosso canal Filosofia, Psicologia e Educação. O objetivo do canal, vocês já sabem, é vídeos curtos, que fomentem o debate, a problematização, nada de esgotar, em hipótese alguma, sem pretensão alguma de esgotar o tema e o debate, mas pelo contrário, fomentar e problematizar. Ok? Nesse vídeo de hoje nós vamos conversar um pouco sobre a psicologia experimental, né? O fundador, o criador do primeiro laboratório de psicologia do mundo, né, em Leipzig, na Alemanha, depois do processo de unificação, o Wilhelm Wundt. Essa é a ideia, então, do canal, ok? O Wilhelm Wundt, ele é um pesquisador, né, um fisiologista alemão, lá em Leipzig, na universidade. Ele vai montar laboratórios. Nesses laboratórios, seus estudantes, inclusive de doutorado, trabalham com ele. E ele vai estabelecer a pesquisa experimental. Ele vai trazer para a psicologia a pesquisa experimental, né? Porque até então a psicologia estava atrelada muito à filosofia, a uma metafísica. Então há um projeto do Wilhelm também Wundt, romper um pouco, ou romper, nem eu diria pouco, mas romper com essa concepção metafísica, filosófica, e introduzir a experimentação no campo da psicologia, principalmente do método que ele vai criar, que é um método de introspecção, né? Você vai observar, você vai submeter os indivíduos às experiências, você vai observar, levantar hipóteses, quantificar, que é um método de introspecção. O indivíduo vai relatar aquela experiência que ele está tendo, então por isso mentalismo introspectivo, né? Então eu vou me submeter a uma experiência, a um estímulo externo, e quais são os processos, associações mentais que ocorrem ou que estarão ocorrendo na minha mente. Indivíduo que estou submetido à experiência, vou relatar essa experiência subjetiva, e o pesquisador, observador vai, a partir disso, quantificar, mensurar, descrever, né, que é a proposta, então, foi a proposta lá do Wilhelm Wundt, né, ao criar o primeiro laboratório de psicologia experimental do mundo, né. A ideia dele no laboratório é realizar processos de controle experimental voltados para examinar a questão da percepção, né, da experiência imediata, daquilo que é dado ao observador. Você submete ao indivíduo uma experiência, o observador, então, claro que o indivíduo nesse processo ele vai relatar, ele vai descrever o que está ocorrendo internamente na mente dele diante dessa situação no qual ele está sendo exposto, né, no experimento. E aí, com isso, se busca entender e compreender a constituição e funcionamento da mente humana, né? O que os sujeitos estão sentindo, ouvindo, trabalham muito com a questão da percepção, da visão, né? E a pessoa vai descrever isso, e como que o indivíduo passa por essa experiência, né? A ideia dele é isso. Uma das questões que ele vai problematizar nesses seus experimentos, o que é a consciência, né? É interessante que quando ele, seus alunos e o seu laboratório, né, montado por ele, é interessante pensar que a ideia aqui é trabalhar utilizando técnicas de medição, observação, controle, né? E isso típico que já são características típicas do método das ciências naturais, né? Porque nesse momento histórico, no século XIX, já havia um avanço muito grande por meio do método das ciências naturais, né? A ideia de você observar, formular hipóteses, testar suas hipóteses, descrever e discutir esses resultados das hipóteses, que é típico do método científico. É isso que o Wundt também traz para o campo da psicologia. Então, nesse sentido, ele é muito importante, significativo para a história da psicologia, né? Porque ele vai, a partir disso, fomentar outros debates, outras questões, né? Dos americanos também, enfim, outros, mas não é o objetivo do nosso canal.
Mas então o Wundt ele começa com essas experiências no laboratório que ele monta junto com os estudantes que ali trabalham com ele. Ele começa a desenvolver essa noção de uma psicologia baseada na experimentação. Isso é um corte epistemológico importante, né? Quer dizer, porque ao invés de você ficar na abstração, na especulação, você vai fazer experiências, você vai observar, submeter o indivíduo a um teste, a uma experiência em laboratório e você vai observar, descrever, relatar, quantificar, típico do que nós chamamos de método científico. Então, está também, foi proposta do Wilhelm Wundt de fundar essa psicologia experimental e dar um estatuto à psicologia enquanto ciência, com um método, com um objeto. Óbvio que nesse momento o objeto de observação do Wilhelm Wundt está sendo a mente humana, né? Os processos, o que está acontecendo, né, na mente humana, esses processos que serão relatados por aqueles indivíduos que estão submetidos a essas experiências, e a partir disso você vai buscar padrões, você vai buscar mensurar, quantificar. Essa é a ideia, um corte e uma contribuição tremenda, né? Então não dá para pensar a psicologia sem, quer dizer, do ponto de vista da sua história, da sua constituição, né? Sem entender a importância, o alcance e a relevância dos estudos do Wilhelm Wundt. Claro, sem esgotar aqui o debate, sem esgotar o conhecimento. Não é proposta do canal, já falamos. E a partir dele, do laboratório, a psicologia vai trilhar caminhos por diversas abordagens, né, por diversas construções teóricas e tal. Mas é importante que você perceba os elementos da questão do laboratório, que é importante, né? Então, ao invés de ficar fazendo especulações abstratas, metafísicas, agora não, vamos observar, vamos experimentar, né? E aí uma influência empirista, né? O conhecimento vem de fora, da observação, como que se processa. Mas enfim, não vamos entrar nesse mérito, né? Nesse debate. Então, o Wilhelm, no seu laboratório, ele vai, ao montar esse laboratório na universidade lá de Leipzig, né, em 1875, ele, com esse primeiro laboratório de psicologia experimental, ele entra para a história da sua contribuição na história da psicologia enquanto ciência, né, enquanto conhecimento humano. Essa é a ideia. Ok? Espero que o vídeo tenha ajudado a pensar a importância do papel do Wilhelm Wundt nesse processo de construção da psicologia como ciência. Ok? Obrigado, aceito sugestões, aceito dúvidas, e o próximo vídeo aí já está saindo, a gente vai discutir o método científico e as questões epistemológicas da Alemanha no século XIX. E aí a gente depois vai um pouco para o debate da psicanálise e da própria psicologia posterior ao Wilhelm Wundt, né? Os debates que vão surgir. Ok? Obrigado.